Bom dia para todos. Buenos días a todos. Só me apresentando então um pouquinho melhor. Me presento un poco mejor. Meu nome é Mi Marcos. nombre es Marcos. Eu sou casado com a Raquel. Estoy casado con Raquel. Nós somos casados há 33 anos Estamos casados hace 33 años e tenho 2 filhos. y tengo 2 hijos. Um casal de filhos. Una pareja de hijos. Gabriel, Gabriel a Bárbara y Bárbara. e tenho também uma nora, Y tengo una nuera ahora también, a Tissan. Chisan. Ela é sul-coreana Ella es de Corea del Sur. e também tenho um netinho, Y tengo también un nieto, o Daniel. Daniel. Quer dizer, eu já sou vovô. Entonces ya soy abuelo. E trabalhamos com essa organização missionária que é a Jocum. Entonces trabajamos con esta organización misionera que es Jucum. E para mim é um grande prazer Para mí es una gran alegría poder estar aqui com vocês estar aquí con ustedes, para juntos para que juntos celebremos a presença e a salvação do nosso Deus. celebremos la presencia y la salvación del Señor. Então, sem muita demora, Entonces, sin más demora, eu gostaria de compartilhar uma palavra contigo. me gustaría compartir una palabra con ustedes. Nós vamos falar sobre um aspecto da adoração Vamos a hablar respecto de un aspecto de la adoración, que é a reconciliação. que es la reconciliación. Esse é um trilho no coração de Deus. Este es algo importante en el corazón de Dios. Deus é um Deus essencialmente relacional. Dios es un Dios esencialmente relacional. A natureza dele é plural, é triuna. Su naturaleza es plural, es triuna. O conceito de relacionamento é totalmente inerente à natureza divina. El concepto De relacionamento. de relación es inherente a su naturaleza. Então vamos ler um texto. Entonces vamos a leer un texto. É um conflito, é uma guerra. Hay un conflicto, una guerra. E isso está em 2 Eso Reis, está en Segunda de Reyes, no capítulo en 6, el capítulo 6, de 8 a del 23. versículo 8 al 23. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 23. Voy a leer la versión Jubilee Bible. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pase por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, de la cual le había amonestado, y se guardó de allí no una ni 2 veces. Y el corazón del rey de Siria fue turbado de esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu más secreta cámara. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a tomarlo. Y le fue dicho: he aquí, él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y cercaron la ciudad. Y levantándose de mañana el que servía al varón de Dios para salir, he aquí el ejército que tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del joven y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y cuando los sirios descendieron a él, Eliseo oró al Señor y dijo: te ruego que hieras a esta gente con ceguedad. Y los hirió con ceguedad conforme al dicho de Eliseo. Y Eliseo les dijo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, que yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y miraron,
y aquí que se hallaron en medio de Samaria. Y cuando los vio, el rey de Israel dijo a Eliseo: los heriré, padre mío. Y él le respondió: no los hieras. ¿Herirías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y se vuelvan a su señor. Entonces les fue aparejada grande comida, y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron escuadrones de Siria a la tierra de Israel. Vamos colocar esse tempo em oração. Vamos a orar. Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros. Nós nos alegramos em Ti Nos alegramos en ti e queremos declarar y queremos declarar que a nossa suficiência que nuestra suficiencia vem do Senhor. viene de ti. Homem algum Ningún hombre pode receber coisa alguma, puede recibir cosa senão que lhe seja dada do alto. si esto no viene desde lo alto. Toda boa dádiva, Buena dádiva, todo dom perfeito todo don perfecto vem de Ti, viene de ti, do Pai das luzes, del Padre de las em luces, quem não há mudança, en quien no hay cambio nem sombra de variação. ni sombra de variación. Por isso te invocamos nesse lugar, Te invocamos en este lugar dizendo que as y nossas decimos que expectativas nuestras expectativas não estão em homem nenhum, no están en ningún hombre, mas elas estão em Ti. sin embargo ellas están en ti. Libera sobre as nossas vidas Libera sobre nuestras a vidas Sua graça, tu gracia, que a Sua palavra que tu palabra prevaleça nos nossos corações. prevalezca en nuestros corazones. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. O que nós vemos nesse texto Lo que nosotros vemos en este texto, é um contexto de guerra. este es un contexto de guerra. É uma guerra que já vinha durando por décadas Es una guerra que ya venía durando décadas entre Israel e Síria. entre Israel y Siria. Eram inimigos. Eran enemigos. E a Síria tinha uma superioridade bélica sobre Israel. Y Siria tenía una superioridad permanente sobre Israel. E então o rei da Síria começou a preparar uma série de emboscadas, de armadilhas. Entonces el rey de Siria comenzó a preparar una serie de emboscadas contra Israel. Só que havia em Israel, Solo que en Israel existía, havia um homem de Deus, havia um profeta. había un hombre de Dios, un profeta. E Deus começou a revelar a esse profeta Y Dios comenzó a revelarle a este profeta os planos mais secretos do rei da Síria. los planes más secretos del rey de Siria. Então, quando o rei da Síria preparava uma armadilha, Entonces cuando el rei de Siria preparaba una emboscada, então o profeta falava para o rei: entonces el profeta le decía al rey: olha, rei, não passa por esse caminho, não passa por aquele caminho, porque tem uma armadilha dos sírios. entonces le decía al rey, mira, no pase por aquí o por allá porque hay una emboscada preparada por los sirios. Então os planos do rei da Síria foram sendo todos frustrados. Entonces todos los planes que tenía el rei de Siria estaban siendo frustrados. E isso deixou o rei da Síria muito bravo. Entonces esto dejó al rey de Siria muy enojado. E ele pensou assim: puxa vida, só pode ter um espião no nosso meio. Entonces él pensó así: solamente puede haber una espía aquí en medio de nosotros. E ele falou assim: vamos fazer uma reunião. Entonces él dijo: vamos a realizar una reunión. Nós precisamos de descobrir quem é esse espião. Necesitamos descubrir quién es este espía. A cabeça de alguém vai rolar. Aquí la cabeza de alguien va a caer por tierra. Só que alguém chegou e disse assim: não, rei, Entonces aparece alguien y dice: no, rey, não tem um espião. no hay una espía. É o profeta que está em Israel. Es el profeta que hay en Israel. Ele sabe tudo o que acontece. Él sabe todo lo que ocurre. O que você fala na sua câmara de dormir, ele sabe. En lo que tú hablas en tu dormitorio, él lo sabe. Então o rei da Síria, furioso, Entonces el rey de Siria, con mucha rabia, mandou que o seu exército cercasse a cidade onde Eliseu estava. entonces mandó que su ejército sitiara la ciudad donde estaba, Um lugar chamado Dotã. una ciudad llamada Dotán. E eles vêm à noite, Y ellos llegan en la noche, eles cercam a cidade inteira. sitian la ciudad. Então chega pela manhã, bem cedo, Entonces cuando amanece muy temprano, o moço do profeta el siervo del profeta vai respirar o ar puro da manhã, sale para respirar el aire limpio vai de dar la uma mañana, espreguiçada, no, se estira un poco, e quando ele olha, y cuando él mira, a cidade está cercada. la ciudad está rodeada. E ele se sente então perplexo, Entonces él queda muy perplejo, sem saída, sin não salida, tinha como escapar
do inimigo no había cómo escapar del enemigo, e ele fica apavorado. y entonces él queda asustado. Estamos cercados pelo inimigo. Estamos rodeados por el enemigo. Mas o profeta tinha uma outra maneira de enxergar as coisas. Sin embargo, el profeta de Dios tenía otra manera de ver las E ele fala cosas. assim: ó, mais são aqueles que estão conosco Y él le dice, son más los que están con nosotros do que os que estão com eles. que los que están con ellos. E o moço de Eliseu, Y el siervo de Eliseo, ele não consegue compreender aquilo, él no comprende esto, porque não era muito matemático. porque él era bastante matemático. Então, 2. Dice 1, 2, Eu e você. yo y tú, E o exército y el ejército, cercando a cidade inteira. rodeando toda la ciudad. Então o profeta faz uma oração: Y entonces el profeta realiza una oración. Senhor, abre os olhos do moço. Abrir los ojos del siervo. E quando Deus abre os olhos do servo, Y cuando Dios abre los ojos del siervo, então ele consegue enxergar entonces él consigue ver realmente uma realidade que antes era invisível. una realidad que antes era E invisible. estavam ali os exércitos de Deus, Y estaban los ejércitos de Dios, com carros e cavalos de fogo. con carros y caballos de fuego. E quando o exército da Síria vem prender Eliseu, Entonces cuando el ejército de Siria viene a tomar preso a Eliseo, então o profeta usa esse poder disponível que ele tinha, entonces el profeta utiliza este poder disponible que él tenía, e ele faz mais uma oração: y entonces realiza una oración más. Senhor, fere eles de cegueira. Señor, hiérelos con ceguera. Então eles ficam totalmente cegos. Entonces el ejército queda completamente ciego. E Eliseu, muito sabiamente, Y entonces Eliseo, con mucha sabiduría, fala assim: olha, o problema de vocês não é comigo. entonces Eliseo les dice al ejército, el problema de ustedes no es conmigo, O problema de vocês é com o meu rei. el problema de ustedes es con mi rey. Está lá em Samaria. Y él está allá en Samaria. O problema não está aqui. El problema no es aquí. Então ele toma todo aquele exército pela mão Entonces él toma por la mano al ejército e leva até Samaria. y los lleva hasta E Samaria. quando eles chegam em Samaria, Entonces cuando llegan a Samaria, então o rei de Israel, el rey de Israel, quando vê todo o exército da Síria subjugado, cuando ve todo el ejército de Siria subyugado, ele pensa numa destruição total. entonces él dice, aquí vamos a acabar con estos. Matá-los-ei, meu pai. Los mataré, mi padre, le dice al profeta. Mas o profeta fala: Pero el profeta dice, não os matarás. no los matarás. Não, ninguém vai morrer. Nadie va a morir aquí. Chega de morte. Basta de muerte. Nós vamos dar uma ceia, Nosotros vamos a preparar una cena, uma grande ceia. una gran cena. Vamos oferecer alimento, Vamos a ofrecerles alimento, comunhão comunión e liberdade. y libertad. E os despediu em paz. Y los vamos a despedir en paz. E a Bíblia fala: Y la Biblia dice, por causa de homem por causa de un hombre que tinha coração perdoador, que tenía un corazón perdonador, coração reconciliador. un corazón reconciliador, Por causa de homem, por causa de un hombre, não entraram mais tropas dos sírios nas terras de Israel. nunca más entraron tropas de los sirios a las tierras de Israel. Acabou a guerra. Acabó la guerra. Uma guerra que durava décadas. Una guerra que había durado durante décadas. Acabou Acabó por causa de homem. por causa de un hombre. E eu gostaria de compartilhar com você, Me gustaría compartir bem rapidamente, muy rápidamente os efeitos los efectos da reconciliação, de la do reconciliación, espírito reconciliador el espíritu reconciliador na batalha espiritual. en la batalla espiritual. Porque nós vivemos num mundo de muitas guerras. Porque nosotros vivimos en un mundo con muchas guerras, Guerras internas, guerras internas, guerras externas, guerras externas, guerras culturais, guerras culturales, guerras ideológicas. guerras ideológicas. Hoje nós temos o que nós chamamos a guerra do terror. Hoy tenemos lo que se llama la guerra del terror, O mundo islâmico el mundo islámico contra o mundo ocidental. como contra el mundo occidental. Nós temos a guerra cultural Tenemos la guerra cultural entre a cultura judaico-cristã entre la cultura judeo-cristiana e o marxismo cultural y el marxismo cultural que se infiltrou na mídia, que se infiltró en los medios, nas en universidades las universidades e tem destruído a moralidade da sociedade. y ha destruido la moralidad de la sociedad. Nós temos guerra nas famílias, Tenemos guerra en las familias, adultérios, adulterios, nos casamentos, en los matrimonios, pais abandonando filhos, padres abandonando a sus hijos, mães abortando, assassinando
assassinando os seus filhos. madres abortando, asesinando a sus hijos. Nós vivemos numa sociedade Vivimos en una sociedad marcada por muitas guerras. marcada por muchas guerras. E Deus está procurando alguém. Y Dios está buscando a alguien, Adoradores. adoradores. Aliás, tem 3 tipos de pessoas que Deus procura: En realidad hay 3 tipos de personas que Dios está buscando. adoradores, Adoradores, intercessores intercesores e obreiros. y obreros. Ele está procurando essas pessoas. Él está buscando a estas E personas. aqui ele acha alguém. Y aquí Dios encuentra a alguien. Então eu quero compartilhar com você Entonces quiero compartir con ustedes esses efeitos los efectos de um espírito reconciliador, de un espíritu reconciliador, quadro de conflito espiritual. un cuadro de conflicto espiritual. E eu quero caminhar com você sobre essas águas, Entonces yo quiero caminar con usted sobre estas aguas, sobre essa palavra, sobre esta palabra, andando aqui nesses versículos. caminando en estos versículos. A primeira coisa, La primera o cosa, primeiro efeito do perdão, el primer efecto del perdón, da de la reconciliação, reconciliación, num quadro de conflito, en un cuadro de é conflicto, que você começa a ganhar percepção espiritual. es que usted comienza a ganar percepción Você vai espiritual. conhecer os planos do inimigo. Entonces usted va a conocer los planes del enemigo. Olha o que está aí no verso 12. Veamos el versículo 12. Mas o profeta Eliseu, pode ir traduzindo aqui direto. Mas o profeta El Eliseu, profeta Eliseo, que está em Israel, que está en Israel, faz saber ao rei de Israel le hace saber al rey de Israel as palavras las palabras que tu falas que tú hablas no seu quarto de dormir. en tu dormitorio. Um espírito reconciliador Un espíritu reconciliador destranca o acesso destranca el acceso para conhecermos para que conozcamos os mais secretos intentos do inimigo. los más secretos intentos del enemigo. Você vai começar a ter uma percepção correta do inimigo. Va a comenzar a tener una percepción correcta del enemigo. Você começa a receber inteligência, Comienza a recibir inteligencia, estratégia, estrategia, tática tácticas de uma maneira correta. de una manera correcta. Você aprende a não lutar contra carne e sangue, Comienza a aprender a no luchar contra carne ni sangre. a discernir a verdadeira natureza da batalha. Discierne la verdadera naturaleza de la batalla. Vem um discernimento sobrenatural Viene un discernimiento sobrenatural que nos ajuda a lidar com as tentações, que nos ayuda a tratar con las tentaciones, com os conflitos do dia a dia. con los conflictos diarios. Então a primeira percepção Entonces la primera percepción de um espírito de reconciliador un espíritu reconciliador é acerca dos desígnios do inimigo. es en relación a los designios del Você enemigo. entende o intento das suas provocações. Usted entiende cómo son, cómo operan sus provocaciones. Quando o inimigo pensa que vai te surpreender, Cuando el enemigo piensa que lo va a sorprender, na verdade ele é quem será en surpreendido. realidad él será sorprendido. Então um coração reconciliador Entonces un corazón reconciliador traz a revelação de Deus, trae la revelación de Dios, que nos coloca na vanguarda do discernimento. que nos coloca en la vanguardia del discernimiento. Sempre um passo à frente do inimigo. Siempre un paso adelante del enemigo. E isso garante a nossa Y vitória. esto garantiza nuestra victoria. Enquanto a amargura nos cega Mientras la amargura nos ciega, para as ciladas de Satanás, las trampas de Satanás, essa atitude de humildade, con esta actitud de humildad, de reconciliação, de reconciliación, isso torna óbvio esto torna obvio e relevante y relevante toda a astúcia do mal. toda astucia del mal. Você só pode conhecer os planos do inimigo Usted solamente puede conocer los planes del enemigo se você tiver um coração perdoador. si usted tiene un corazón perdonador. Muitas pessoas Muchas personas caem em armadilhas, caen en las trampas, laços, lazos, concupiscências, concupiscencias, porque endurece o coração a perdoar. porque endurecen el corazón para perdonar. É por isso que Paulo fala aos coríntios: Por eso que Pablo le dice a los corintios: não ignoramos os seus ardis. no ignoramos sus maquinaciones. E dessa forma o inimigo não tem vantagem sobre nós. Entonces de esa manera el enemigo no tiene ventaja sobre nosotros. Veja bem, a falta de perdão Observe bien, la falta de perdón não só adoece, no solo enferma, mas emburrece sino que también nos vuelve burros. emocionalmente a pessoa. ¿Cómo? Emocionalmente. Emocionalmente. Então, esse é o primeiro ponto. Este es el primer punto. Você vai ter uma percepção correta Usted tendrá una percepción correcta dos ataques, de los ataques, das tentações. de las tentaciones. Essa é interessante que essa palavra ofensa, Es interesante que la palabra ofensa ela tem um sentido de ser uma armadilha, uma isca. es el sentido de ser
una trampa. Quando alguém te ofende, Cuando alguien te ofende, na verdade isso é uma armadilha. esa en realidad es una trampa. E se você não sabe amortecer esses choques, Y si usted no sabe tratar este e choque você se torna reativo, y actuamos reactivamente, então você coloca o seu pé no inimigo, no Entonces- terreno do inimigo. entonces ahí nosotros estamos colocando nuestro pie en el terreno del enemigo. Mas a pessoa que perdoa, Pero la persona que perdona ela tem uma percepção tiene una percepción das verdadeiras intenções de las verdaderas intenciones do inimigo. del enemigo. A segunda coisa, La segunda cosa, versículo 10. versículo 10, Pelo que o rei de Israel por lo que el rey de Israel enviou àquele lugar envió a aquel lugar de que o homem de Deus lhe falara, que un hombre de Dios le hablara e de que o tinha avisado, y que le había avisado e se guardou ali. Se guardou ali. y se Falou, não passa por esse caminho porque entonces tem él uma dice, armadilha. no pasa por ese lugar porque ahí hay una trampa. E isso foram várias vezes. Y esto fue varias veces. Então, quando você tem um espírito reconciliador, Entonces cuando tú tienes el espíritu reconciliador, então você vai ter a palavra do conselho, entonces va a recibir la palabra de consejo. você vai salvar, Usted va a salvar, você vai livrar va a librar pessoas do perigo, personas del enemigo, você vai desfazer as armadilhas, va a deshacer las trampas. você vai descobrir Usted descubrirá como superar as provas, cómo superar las pruebas. e você vai livrar as pessoas Entonces usted librará a las personas do caminho do destruidor. del camino de destrucción. Um coração perdoador Un corazón perdonador vai trazer a graça de Deus, traerá la gracia de Dios. e você vai poder dizer às pessoas Y entonces usted podrá decirle a las personas por onde elas devem andar, por donde ellas deben andar por onde elas não devem andar. o por donde no deben andar. Isso parece ser óbvio, Parece que esto fuera obvio. mas a Bíblia explica Sin embargo, la Biblia explica que há caminhos que parecem ser certos que hay caminos que parecen caminos correctos e parecem mesmo, y realmente lo parecen, mas o fim deles pero el fin de ellos são caminhos de morte. son caminos de muerte. O conselho e a sabedoria de Deus El consejo y la sabiduría de Dios vem de um caráter exercitado no perdão, viene de un carácter ejercitado en el perdón, na tolerância, la tolerancia, uma revelação prática da orientação divina, una revelação revelación práctica de la sabiduría divina, da orientação divina. de la orientación divina. Isso nos ajuda. Esto nos ayuda. Eu tenho tido às vezes experiências assim muito gratificantes, Yo he tenido experiencias muy gratificantes, porque às vezes por conta de uma palavra que você fala, porque a veces por causa de una palabra que uno declara, de um conselho, de un consejo, você evita a destruição de um casamento, de uma família. usted destruye, evita la destrucción de una familia, de un matrimonio. Há um tempo atrás, em uma única semana, Hace un tiempo atrás, durante solo una semana, eu intermediei umas 5 situações de divórcio. yo ayudé en cinco situaciones de divorcio. As pessoas já estavam quase que decididas a divorciarem, Las personas ya estaban listas para divorciarse, mas por causa de um conselho que você dá, pero por causa de un consejo que tú das, você evita uma grande destruição. tú evitas una gran destrucción. Por isso que a pior coisa que uma pessoa em dificuldades pode fazer Por eso que la peor cosa que una persona en dificultad puede hacer é ir se aconselhar com uma pessoa amargurada. es buscar el consejo de alguien con amargura. Isso às vezes é uma regra. Eso es una regla a veces. Pessoas rebeldes, Personas rebeldes, pessoas amarguradas personas amargadas, vão buscar pessoas amarguradas buscarán personas amargadas para se sentirem aprovadas na sua rebelião. para sentirse aprobadas en su rebeldía. Mas se você está em conflito, Sin embargo, si usted está en conflicto, não busca gente amargurada, no busque personas amargadas, busca pessoas que perdoam, busque personas que perdonan, pessoas reconciliadoras. personas reconciliadoras. Terceira coisa, Tercera cosa, versículo 13, versículo 13. quando você tem um espírito reconciliador, Cuando usted tiene un espíritu reconciliador, você vai poder se colocar na brecha, podrá colocarse en la brecha, numa posição de intercessor, en una posición de intercesor, de pacificador. de pacificador. Isso acontece de uma maneira assim muito estranha. Eso ocurre de una manera muy extraña. E a Bíblia fala assim: vai ver onde ele está Entonces la Biblia dice, va
anda y ve dónde está. Isso é o rei da Síria falando, Esto es el rey de Siria hablando, para que envie para que envíe e mande trazê-lo. y mande traerlo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Y le hicieron saber diciendo, eis que está em Dotã. él está en Dotán. Então o rei da Síria descobriu onde Eliseu estava Entonces el rey de Siria descubrió donde el profeta estaba e mandou todo o seu exército y mandó su ejército buscá-lo, a buscarlo trazê-lo cativo. para traerlo cautivo. Estar na brecha Estar en la brecha é você sustentar as es pessoas que usted sustente a las personas naquelas áreas que elas têm falhado. en aquellas áreas donde ellas se han equivocado, han A fallado. brecha é o lugar da destruição, La brecha es el lugar de la destrucción, é o lugar da amargura, es el lugar de la amargura, da iniquidade. de la iniquidad. É onde Deus quer nos achar. Es donde Dios quiere encontrarnos. Busquei alguém que estivesse na brecha. Busqué a alguien que estuviera en la brecha. É o lugar da vingança, Es el lugar de la venganza, de muita destruição. de mucha destrucción. Então Eliseu Entonces Eliseo não apenas foi colocado por Deus na brecha, no solamente fue colocado por Dios en la brecha, entre esses dois reis entre estos dos reyes havia uma ferida enorme, había una gran herida, uma brecha enorme, una gran brecha, e Deus não só o colocou ali, y no solamente Dios lo coloca ahí al profeta, mas estava dando a ele sin embargo le estaba dando a él toda a autoridade toda autoridad para lidar com aquela inimizade. para tratar con esta enemistad. Então Deus o levantou Entonces Dios lo levanta para que ele pudesse intermediar, para que él pudiera intermediar, nada menos nada menos que conflito de proporções internacionais, que en un conflicto de proporciones internacionales, porque era homem perdoador. porque él era un hombre perdonador. Ele tinha essa maturidade. Él tenía esta madurez. A princípio, Al inicio, a posição de intercessor la posición de intercesor faz de você hace de usted o alvo do inimigo. un blanco del enemigo. Eliseu se tornou agora o alvo do rei da Síria. Entonces ahora Eliseo se vuelve el blanco del rey de Siria. O rei da Síria mandou prendê-lo, El rey de Siria lo manda a prender, mas um intercessor, pero un intercesor, por mais débil e vulnerável que ele pareça ser, por más débil y vulnerable que él parezca ser, ele nunca é a caça. él nunca Ele sempre é o caçador. es la presa, él es el cazador. Assim como Jesus. Así como Jesús. Jesus não foi uma vítima, Jesús no fue una víctima, como muitos supõem, como muchos suponen. na sua morte. En su muerte, Na verdade, ele se entregou. él se entregó en realidad. Ele disse: este mandamento eu recebi do meu Pai, Él dice, este mandamiento yo recibí de mi Padre, que eu darei a minha vida que yo daré mi vida e tornarei a tomá-la, y la tomaré nuevamente, como quem zomba da morte. como quien se burla de la muerte. Ele se entregou. Él se entregó. Na verdade, En realidad, o diabo é que foi vítima el diablo fue la víctima do extraordinário plano de Deus Dele- através da cruz de Cristo. del extraordinario plan de Dios a través de la cruz de Cristo. Quando Satanás estava comemorando a morte do Messias, Cuando Satanás festejaba la muerte del Mesías, no terceiro dia, y al tercer día Jesus desce às partes mais inferiores da terra. Jesús baja las partes inferiores de la E tierra. Satanás sente pé pisando o seu pescoço. Y Satanás siente un pie que pisa su cuello, su pescuezo. Era o Filho de Deus, Era el Hijo de Dios, levando cativo o cativeiro, llevando cautivo el cautiverio, estabelecendo a sua vitória, estableciendo su victoria. e subiu aos mais elevados céus. Y subió a los más altos cielos. Ele arrancou de Satanás, Él le sacó a Satanás, arrancou as chaves le tiró, le sacó las llaves da morte e do inferno. de la muerte y del infierno. A vitória foi tão extraordinária La victoria fue tan extraordinaria que nem mais a chave de casa, que ni siquiera ya las llaves de la propia casa, a chave do inferno, la llave del infierno, quem tem é Jesus. quien la tiene ahora es Jesús. Esse é o poder de uma intercessão. Ese es el poder de una intercesión. O rei da Síria El rey de Siria achou que ele poderia prender Eliseu. pensó que podía llevar, Pode prender uma pessoa que perdoa. pero uno no puede tomar preso a alguien que perdona. Um coração assim sempre está em liberdade. Un corazón así siempre está en libertad.
Ele está te dando autoridade para isso. Y Dios te da autoridad para A esto. quarta coisa, La cuarta cosa, quando você tem um espírito reconciliador, cuando tú tienes un espíritu reconciliador, vai haver um rompimento de paradigmas. se romperán, quebrarán los paradigmas. Você vai começar a abrir os olhos das pessoas ao seu redor. Comenzará a abrir los ojos de las personas que están a su Olha que alrededor. está aí nos versos 16 e 17. Versos 16 e 17. Los versículos 16 y 17. Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del joven y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Então nós temos aqui um discernimento da realidade espiritual. Aquí nosotros tenemos un discernimiento de la realidad espiritual, Uma visão espiritual correta. una visión espiritual correcta, Uma cosmovisão correta. una cosmovisión correcta Que rompe todo sofisma. que rompe los sofismas, Toda intimidação maligna. toda intimidación maligna. É uma profunda mudança de paradigma. Es un profundo cambio de paradigmas, Porque de repente você está impressionado com a realidade visível, porque de repente tú estás impresionado con la realidad visible, que é totalmente contrária, que es completamente contraria, é amedrontadora. que nos amedrenta. Mas existe uma outra realidade. Sin embargo, existe otra realidad. E Paulo fala que o mundo invisível é mais real que o visível. Y el apóstol Pablo dice que la realidad invisible es más real que la realidad visible. Então acontece uma mudança, Entonces hay un cambio de paradigma. cambio de paradigmas. Os argumentos malignos Los argumentos malignos são desvendados, son descubiertos, anulados. anulados, Todo medo, todo miedo, toda intimidação toda intimidación que paralisa a fé, que paraliza la que fe, leva ao desespero, que nos lleva a la desesperanza, são abatidos. son golpeados. O espírito de reconciliação El espíritu de reconciliación cria ambiente, uma atmosfera de revelação espiritual. crea un ambiente de revelación espiritual. As pessoas vão ver mais do que aquela verdade parcial, Las personas verán mucho más que una verdad parcial, que as circunstâncias contrárias mostram. que las circunstancias contrarias nos muestran. Na verdade, o que estava acontecendo aqui En realidad lo que aquí estaba ocurriendo era exatamente o contrário. era exactamente lo contrario. Não era Eliseu e Geazi que estavam cercados pelos exércitos da Síria. No era Eliseo y su siervo que estaban siendo sitiados por el ejército de Siria. Era o exército da Síria Era el ejército de que Siria estava cercado que estaba sitiado pelos exércitos de Deus. por los ejércitos de Dios. Era o contrário. Era al contrario. Talvez você pense, puxa vida, não tem muita esperança para a Colômbia. Entonces nosotros a veces pensamos, no hay mucha esperanza para Colombia. Tem muito conflito, tem muita guerra, Hay tem mucha muita guerra. família destruída, tem muito narcotráfico. Mucho narcotráfico, mucha familia destruida, no hay esperanza. Mas existem os exércitos de Sin Deus embargo, están los ejércitos de Dios que vão fazer toda a que diferença. harán toda la diferencia. O espírito de perdão El espíritu de perdón transporta os servos transporta a los siervos para um plano espiritual para un plano espiritual de revelação e discernimento. de revelación y discernimiento. Revelação é muito mais do que informação. Revelación es mucho más que información. Revelação é o conhecimento espiritual da verdade, Revelación es el conocimiento espiritual de la verdad, que tem o poder de reverter situações aparentemente perdidas. que tiene el poder de revertir situaciones aparentemente perdidas. Talvez você diga, mas pastor, você não conhece a minha situação. Tú puedes decir, pastor, tú no conoces mi Não situación. tem mais esperança. No hay más Não tem mais esperanza. esperança para o meu casamento. No hay más esperanza para mi Não matrimonio. tem mais esperança para minha No família. hay más esperanza para mi Não familia. tem mais esperança para o meu No hay ministério. más esperanza para mi ministerio. Mas Deus é o Deus de toda a esperança. Sin embargo, Dios es el Dios de toda esperanza, Aquele que ressuscita os mortos. que resucita a los muertos. A Bíblia fala que Abraão creu contra a esperança. La Biblia dice que Abraham creyó contra esperanza, Que das cinzas de Isaac Deus poderia recobrá-lo. que de las cenizas de Isaac Dios podría levantarlo. Existe um exército ao seu favor.
existe un ejército a su favor. Quando você tem um espírito reconciliador, Cuando tú tienes un espíritu reconciliador, Deus vai tomar o seu lado nesse conflito. Dios va a colocarse de tu lado en este conflicto. Ele vai guerrear as nossas guerras. Él va a guerrear nuestras guerras. Quinta coisa, Quinto, quando você tem um espírito reconciliador, cuando tenemos un espíritu reconciliador, você vai cegar os ofensores. usted va a cegar a los ofensores. Você vai desarmar o mundo espiritual. Va a desarmar el mundo espiritual. Olha o que está no verso 18. Fíjese lo que está en el versículo 18. Y cuando los sirios descendieron a él, Eliseo oró al Señor y dijo: te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y los hirió con ceguera conforme al dicho de Eliseo. É impressionante quando nós agimos no espírito oposto. Es impresionante cuando nosotros actuamos en el espíritu contrario. Paulo fala sobre isso em Romanos no capítulo 12. Pablo habla sobre esto en Romanos capítulo 12. 12. Sobre vencer o mal com o bem. Sobre vencer el mal con el bien. Sobre agir no espírito oposto. Sobre actuar en el espíritu contrario. Jesus disse que devemos ser como ovelhas no meio dos lobos. Jesús dice que debemos ser como ovejas en medio de los lobos. Foi assim que ele desestruturou a força do Império Romano. Fue así que él desestructuró la fuerza del imperio romano. Se o romano te obriga a carregar a sacola de feira 1 milha, vai 2. Si el romano te obliga a caminar con él 1 milla, anda con él 2. Se ele te pedir a capa, dá a túnica. Si te pide la capa, dale también la túnica. Se te bater numa face, oferece a outra. Si te golpea una mejilla, ofrécele también la Não otra. resistais ao perverso. No resistas al perverso. Ora por aquele que te persegue. Ora por los que te persiguen. Abençoa aquele que te maldiz. Bendice a aquel que te maldice. Porque assim é o Pai Celestial, Porque así es el Padre que faz Celestial. a chuva cair sobre bons e maus, Hace llover sobre buenos y malos. e o sol nascer sobre justos e Y injustos. hace salir su sol sobre Quando justos e você injustos. age no espírito oposto, Cuando tú actúas en el espíritu contrario, você começa a cegar os ofensores. comienzas a crear una ceguera en tus ofensores. Eu não sei se você se lembra o que aconteceu com Estevão. Yo no sé si te recuerdas lo que ocurrió con Esteban. Ele foi dos primeiros mártires da igreja primitiva. Él fue uno de los primeros mártires de la iglesia E primitiva. ele confrontava a religiosidade e a dureza daquela geração Y él enfrentaba la religiosidad y dureza de la religión com tanta sabedoria con tanta que, sem sabiduría mais que argumentos, sin más aquelas argumentos, pessoas começaram a apedrejá-lo. que aquellas personas comenzaron a apedrearlo. E então ele levanta os seus olhos Entonces él levanta sus ojos e ele faz uma oração: y él hace una oración. Pai, não lhes impute esse pecado. Padre, perdónales este pecado. Esse é o tipo de oração que abre os céus. Este es el tipo de oración que abre los cielos. Então ele vê os céus abertos Entonces él ve los cielos abiertos e o Filho de Deus y al Hijo de Dios à destra do Todo-Poderoso. a la derecha del Todopoderoso. E quando Jesus se levanta, Y cuando Jesús se levanta, não é para ficar parado. no es para quedarse parado en Eu vou pie. dar uma resposta para a sua oração. Yo daré respuesta a tu oración. Nós sabemos que o mandante daquele homicídio Nosotros sabemos que aquel que mandó a matar a Esteban foi Saulo, fue Saulo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. As vestes de Estevão Las vestiduras de Esteban foram depostas aos seus pés. fueron colocadas a los pies de Saulo. Ordem dada, ordem cumprida. Orden dada, orden cumplida. Então Saulo indo no caminho de Damasco, Entonces Saulo yendo hacia Damasco, de repente, de repente, ele é atropelado por él Jesus. es atropellado por Jesús. Não deu para anotar a placa do caminhão. No dio para anotar la placa del camión. Ele não viu estrela, ele viu o sol da justiça. Él no vio una estrella, vio el sol de la justicia E quedou ciego. y quedó ciego. Cega los ofensores. Ciega a los ofensores. Quando você tem um espírito de perdão, Cuando tú tienes el espíritu de perdón, você desarma o inimigo. tú desarmas al enemigo, Você congela as forças de Satanás. congelas la fuerza de Satanás. Todo aquele exército Todo aquel ejército está cego. está ciego. Por mais que eles estivessem armados, Por más que ellos estuvieran armados, treinados, entrenados, preparados, preparados fossem fortes, y fueran fuertes, tudo isso agora era inútil. todo esto ahora es inútil. Você inutiliza Usted los inutiliza as forças do inimigo a las fuerzas del enemigo quando tem um espírito reconciliador. cuando tiene un espíritu reconciliador.
Eliseu falou: olha, eu não quero problema com vocês. Eliseo les dijo, mira, yo no quiero problemas con ustedes. Cega eles de cegueira. Ciégalos con ceguera. Todos estão cegos. Todos ahora están ciegos. Aí vem o próximo ponto, já estamos terminando. Ya viene el siguiente punto. Já estamos terminando. Ya estamos terminando. Mapeamento da ferida. El mapeamiento o el mapeo de la herida. Porque conflitos Porque conflictos têm uma gênesis. tiene un inicio, un génesis. Tudo tem uma história. Todo tiene una historia. E se você quer ser relevante, Y si tú quieres ser relevante, nós precisamos trabalhar necesitamos trabajar com a gênesis das coisas. con el origen de las cosas. E é interessante como ele conduz a situação ao ponto central. Y es interesante cómo él conduce la situación al punto Olha aí central. os versículos 19 e 20. Fíjense los versículos 19 y 20. Y Eliseo les dijo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, que yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y miraron, y aquí se hallaron en medio de Samaria. Então veja bem que o exército estava totalmente cego. Entonces el ejército estaba completamente ciego. Então Eliseu pega eles pela mão. Entonces Eliseo los toma de la mano. Provavelmente eles tiveram que fazer uma fila enorme, Probablemente ellos tuvieron que hacer una enorme fila, segurando no ombro do outro, uno afirmándose en el hombro del otro para que não se perdesse no caminho. para no perderse en el camino. E eles fizeram uma viagem a pé, Y ellos hicieron un viaje a pie, cegos, ciegos, de Dotã a Samaria. de Dotán a Samaria. Talvez tropeçarem em muitas pedras, Tal vez se tropezaron con piedras porque estavam cegos, porque estaban ciegos. mas devia ser uma coisa até engraçada. Debió haber sido hasta alguna cosa muy graciosa. As pessoas olhavam nas vilas que eles passavam, Las personas miraban cuando ellos pasaban. o que o profeta de Deus ¿Qué el profeta de Dios está fazendo à testa do exército da Síria? está haciendo con el ejército de Siria? E eles vão, Y ellos van cegos, ciegos até Samaria. hasta Samaria. E quando eles chegam em Y Samaria, cuando ellos llegan a Samaria, Samaria é o lugar do trauma, es el lugar del trauma, da dor. del dolor. Sabe aquele lugar que você não quer que Deus chegue na sua vida? ¿Sabe? ¿Conoce aquel lugar en el cual usted no quiere que Dios te lleve? Mas é lá que Ele quer chegar. Pero ¿será que Él quiere llegar hasta allá? O lugar da dor El lugar del dolor. é o lugar da cura. El lugar del dolor es el lugar de la sanidad. Às vezes tem lugares A veces hay lugares que nós juramos para nós que mesmos: nosotros nos juramos a nosotros mismos. eu nunca mais volto ali. Yo nunca más vuelvo allá. Eu nunca mais coloco os meus pés ali. Yo nunca más coloco mis pies allá. É a sua Samaria. Ese es su Samaria. Às vezes é lá que você tem que ir. Y es exactamente el lugar donde tú debes ir. Então, quando eles chegam em Samaria, Y cuando estos llegan a Samaria, guiados pela palavra profética, guiados por la palabra profética, então Eliseu faz uma oração. entonces Eliseo hace una oración. Abre os olhos deles. Abre los ojos de estos. É interessante esse negócio de abre os olhos, fecha os olhos, abre os olhos. Es interesante este asunto de abre los ojos, cierra los ojos, abre los ojos. Abre os olhos deles, Senhor, Abre sus ojos, Señor, para que por si mesmos para que por sí mismos eles enxerguem ellos vean a raiz do conflito. la raíz del conflicto. E eles estavam agora Y ellos estaban ahora diante do homem, delante del que hombre, eles tinham um ódio de morte. que ellos tenían un odio a muerte. Foi algo tenso, Fue algo tenso. tenso. Mas eles chegaram na Eles- raiz do problema. Ellos llegaron a la raíz del problema. As coisas precisam ser resolvidas. Las cosas necesitan ser resueltas. Por mais dolorosas, Por más dolorosas, elas precisam ser resolvidas. ellas serán resueltas. Aí vem o sétimo ponto. Aquí viene el séptimo punto. Quando você tem um espírito reconciliador, Cuando tú tienes el espíritu reconciliador, você começa a libertar as pessoas. comienzas a liberar a las personas. Se você vê nos versos 21 e 22, Si vemos en los versículos 20, 21, 22, o rei de Israel, el rey de Israel, ele pensa agora
Él piensa ahora num banho de sangue. en un baño de É sangre. a minha oportunidade de vingança. Es mi oportunidad de Eu vengarme. vou destruir aqueles que querem me destruir. Voy a destruir a aquellos que quieren destruirme. Mas Eliseu falou: não, Pero Eliseo dijo, no, você precisa ser mais forte do que isso. tú necesitas ser más fuerte que eso. Nós vamos perdoá-los. Nosotros vamos a perdonarlos. Nós vamos fazer uma ceia. Vamos a realizar una cena. Veja bem que aqui Eliseu está discipulando nações. Observe que Eliseo está discipulando Ele naciones. está discipulando reis. Él está discipulando reyes. Ele está não só libertando o rei da Síria, No solo está liberando al rey de Siria, mas ele está libertando o coração do rei de Israel. mas también está liberando el corazón del rey de Israel. Libertando da vingança, do ódio. Liberándolo del odio y de la venganza. Porque a vingança faz o ódio ecoar. Porque la venganza Faz o ódio ecoar. hace que el odio se aumente. Ecoar. Aumenta. Bate, o som bate e volta. Es como el sonido del eco. Va y vuelve, va y vuelve. Alguém tem que parar isso. Alguien tiene que detener esto. Procurei alguém que estivesse na brecha. Busque a alguien que se colocara en la brecha. Alguém que vai trazer isso para a cruz. Alguien que llevará esto a la cruz. Então, nesse momento, Entonces, en ese momento, o profeta fala o seguinte: el profeta dijo lo o siguiente: que nós vamos fazer lo que vamos a hacer é dar uma ceia, es ofrecerles una cena, uma grande ceia. una gran cena. Você se lembra? Salmo 23. ¿Usted recuerda el Salmo 23? Nós sabemos isso de cor. Lo sabemos de memoria. Preparas uma mesa perante mim, Preparas una mesa delante de mí na presença dos meus inimigos. en presencia de mis angustiadores, de mis enemigos. Não é na presença dos amigos, No es en presencia de los amigos, é na presença dos inimigos. es en la presencia de los Esse é o enemigos. caráter da ceia. Este es el carácter de la cena. Unges a minha cabeça com óleo. Unge mi cabeza con aceite. O meu cálice transborda. Mi cálice transborde, desborde. E isso vai trazer uma consequência. Esto traerá consecuencias. Certamente Ciertamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. que la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. E habitarei. Y habitaré, Não é visitarei. no visitaré, Habitarei habitaré na casa do Senhor en la casa del Señor por longos dias. por muchos días. Perdão solta as pessoas. El perdón suelta a las personas, Liberta. libera, Remove o poder da sentença e da condenação. remueve el poder de la sentencia E da y condenação. de la condenación. Traz liberdade. Trae libertad. Ali houve uma reconciliação. Aquí hubo una reconciliación. Aquela última ceia de Jesus. La última cena de Jesús Não era um domingo de manhã abençoado. no era un domingo en la mañana muy bendecido. Você podia fatiar as trevas. Usted podía cortar las tinieblas. As trevas eram sólidas. Las tinieblas eran sólidas. Havia um plano maligno. Era como Havia um plano maligno. había un plan maligno. Judas já havia vendido Jesus Judas ya había vendido a Jesús por algumas moedas de por algunas prata. monedas de plata. Mas Jesus tomou a ceia Jesús, sin embargo, tomó la cena com negadores, con negadores, desertores desertores e traidores. y traidores. Todos o deixaram. Todos lo abandonaron. Essa ceia, Esta cena, essa mesa, esa mesa, onde nós vamos acabar com as guerras. es donde nosotros acabaremos con las E guerras. por fim, Y finalmente, quando você tem um espírito reconciliador, cuando tú tienes un espíritu reconciliador, você vai resolver resolverá permanentemente. permanentemente. No versículo 23, El versículo a Bíblia 23 fala: não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. y dice: nunca más vinieron escuadrones de Siria a la tierra de Israel. Acabou a guerra Acabó la guerra por causa de um homem por causa de un hombre perdoador, perdonador, reconciliador. reconciliador, Um espírito perdoador un espíritu perdonador. muda a motivação das pessoas, Cambia la motivación de las personas, transforma o coração delas. transforma el corazón de estas. Essa é a fraqueza da lei. Esa es la debilidad de la ley.
A lei é muito importante. La ley es muy A importante. Bíblia fala que a lei é boa, é santa, é justa, La Biblia dice que la ley es buena, justa y santa, mas ela tem fraquezas. pero ella también tiene debilidades. Porque a função da lei Porque la función de la ley é definir o pecado es definir el pecado e a justa condenação do transgressor. y la justa condenación del transgresor. A lei não te perdoa, La ley no te perdona. ela não te entende, La ley no te entiende. ela não é tolerante, Ella no es ela não te tolerante. redime, Ella no te redime. ela te condena. La ley te condena. Por isso a lei foi dada por Moisés. Por eso la ley fue dada por Moisés. A graça e a verdade La gracia y la verdad vieram por Jesus Cristo, nosso vinieron por Senhor. Jesucristo. Quando Jesus bradou do alto da cruz, Cuando Jesús gritó desde lo alto en la cruz, e tem palavras, y solo tiene palabras, tem Él palavras tiene palabras que nós só podemos dizê-las que nosotros solamente podemos decirlas de uma vida crucificada. si tenemos una vida crucificada. Pai, Padre, perdoa-os, perdónalos, porque não sabe o que fazem. porque no saben lo que hacen. Você enxergar a cegueira dos seus ofensores. Que tú veas la ceguera de tus E ofensores. quando Jesus diz essas palavras, Cuando Jesús dice estas palabras, aqueles soldados romanos, aquellos soldados romanos, aqueles que o colocaram na cruz, aquellos que lo clavaron en la cruz, os seus torturadores, sus torturadores, eles disseram: ellos dijeron: este este é o Filho de Deus. es el Hijo de Dios. Bem-aventurados pacificadores, Bienaventurados los pacificadores, porque eles serão chamados porque ellos serán llamados filhos de Deus. hijos de Dios. Alguém já disse Alguien ya dijo que Paulo se tornou literalmente que Pablo se convirtió literalmente na continuação viva en la continuación viva do sermão que Estevão não pôde terminar. del sermón que Esteban no consiguió concluir. Estevão foi silenciado, Esteban fue silenciado, brutalmente assassinado. brutalmente asesinado. Mas ele disse: não lhes impute esse pecado. Pero él dice: Señor, no les imputes este pecado. A única explicação La única explicación da conversão de Saulo de la conversión de Saulo foi essa intercessão de Estevão. fue esa intercesión de Esteban. Não tem outra explicação bíblica para isso. No hay otra explicación bíblica para eso. Quando você tem um espírito reconciliador, Cuando tú tienes un espíritu reconciliador, você vai começar a formar discípulos tú comenzarás a formar discípulos do calibre do apóstolo Paulo. del calibre del apóstol Pablo. Nós vamos cessar as guerras. Nosotros vamos a detener las guerras. Então, curva sua cabeça um pouquinho. Incline su cabeza. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deje que el Espíritu Santo hable contigo. Talvez nessa manhã Tal vez en esta mañana. você precise estar numa mesa com alguém, Tal vez necesitas estar en alguna mesa con alguien. liberar alguém, Liberar a alguien. soltar alguma pessoa. Soltar a alguna persona. São vários personagens nesse texto. Son varios personajes en este texto. E podemos, talvez, nos identificar. Y podemos tal vez identificarnos. Talvez você se identifique com o rei da Síria. Tal vez tú te identificas con el rey de Siria. Talvez tenha muito ódio no seu coração por alguém. Tal vez hay mucho odio en tu corazón contra alguien. Talvez você se identifique com o rei de Israel. Tal vez te identifiques con el rey de Israel. Tem alguém te perseguindo, Hay alguien que te está persiguiendo. tratando você de maneira abusiva. Te está tratando de manera abusiva. Talvez você se identifique com o moço, o servo do homem de Deus. Tal vez te identifiques con el siervo del profeta. Você se vê numa situação sem saída, Te ves en una situación sin salida, totalmente cercado. completamente sitiado. Mas eu creio que Deus quer nos achar Sin embargo, yo creo que Dios quiere encontrarnos numa identificação com Eliseu. en una identificación con Eliseo. Eliseu é a personificação da palavra profética. Eliseo es la personificación de la palabra profética, Que discipula o coração de reis, que disipula el corazón de reyes, que faz cessar as guerras. que hace parar las guerras. E se nessa manhã Y si en esta mañana você precisa dessa mudança,
Tú necesitas este cambio. Talvez você não está combatendo o bom, mas o mau combate da fé. Tal vez tú no estás luchando la buena, sino la mala batalla de la fe. Mas você quer essa mudança. Y tal vez tú realmente quieres este cambio. Se identificar Identificarte com o Espírito de Cristo, con el Espíritu de Cristo, o Espírito de Eliseu, el Espíritu de Eliseo, o Espírito de Estevão. el Espíritu de Esteban. Sai do seu lugar rapidamente, eu quero orar com você. Sal de tu lugar y ven rápidamente y quiero orar por ti. Se tem guerras não resolvidas, Si hay guerras no resueltas, nós vamos orar. vamos a orar. Tenha liberdade. Siéntete en libertad. Con completa libertad. Sí, Jesús. Gracias, Señor, por este momento. Que tu palabra, Señor, sea una palabra fecunda, que fructifica y que atrae, Señor, tu espíritu a cada uno según tu propósito. No sabemos, Señor, cuál es la posición que cada uno de estos hombres y mujeres tuyos está adoptando en esta mañana. Si es la posición de Eliseo, el siervo de Eliseo, el rey de Israel o el rey de Siria. Pero pedimos en el nombre de Jesús que sea derramada abundante gracia en este momento sobre la vida de cada uno. Oramos, Señor, para que sean levantados los que así lo necesitan y colocarse como intercesores, que se colocan en la brecha a favor de sus familias, de sus matrimonios, incluso a favor de sus generaciones. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que impere en el corazón de cada uno el espíritu de perdón. Si hay ofensas no resueltas, Señor, que haya reconciliación. Que estos hombres y mujeres se levanten como reconciliadores, pero con un corazón auténticamente perdonador, en el nombre de Jesús. Si alguien sabe y el Espíritu Santo te muestra que hay algo que necesita ser resuelto, algo que necesita ser perdonado, esta es una muy buena oportunidad para hacerlo. Tal vez la ofensa ocurrió hace 20 años, 10 años, 5 años, tal vez fue hoy mismo. Perdona, libera perdón. Sí, Señor, gracias por tu pueblo, que sean enviados, Señor, como instrumentos tuyos para bendecir sus hogares, sus familias, trabajos, ministerios, para bendecir su nación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.